Como é? Menino, Eles estão a olhar. aqui do lado. Você está com medo que ela fuja, é? Bom dia! Bem-vindos. Vocês estão preparados? Glória a Deus. Muito bem, é bom ver o vosso rosto. A gente diz cara, não é a vossa cara, mas disseram-me que cara que é muito grosseiro. Então... Aleluia, Deus é muito bom, amém? Glória a Deus. Amados, a igreja é uma escola onde nós nos reunimos para conhecer a Deus, para aprender a palavra de Deus e para podermos colocar essa palavra em prática. Então, para colhermos os resultados que Deus promete. Amém? Muito bem. Vamos orar. Querido Senhor, te dou graças pela tua palavra. Ela é como tu, é viva, é eficaz, é invencível, é toda poderosa. E nós chegamos diante da tua palavra com um coração sincero, Senhor, e faminto. Abre os olhos do nosso entendimento para entendermos o sentido da tua palavra e dá-nos luz, Senhor, para que vivamos na prática da tua palavra. Ao som da minha voz, todas as mentes estão libertas para receber a palavra de Deus que produzirá muito fruto na vida de cada um. Em nome de Jesus eu oro e todos digam comigo, amém. Glória a Deus. Muito bem. Eu hoje tenho esta coisinha aqui na mão, é um comando, vamos ver se funciona, acredito que sim. Porque tenho muitos versículos bíblicos para partilhar convosco e se fôssemos esperar que todos abrissem a Bíblia, perderíamos imenso tempo. Então nós vamos ler alguns diretamente na Bíblia, você vai ler na sua Bíblia aí, mas a grande maioria nós vamos projetar, assim você pode ler e falaremos sobre eles, mas vamos e poupar muito tempo. Amém? Amém. Ok. Nós estamos a falar sobre fé. E o tema é porquê a fé. Bem, hoje eu quero dizer-lhe que uma das respostas a esta pergunta de porquê a fé é porque é crendo certo que você viverá certo. Amém. Eu vou dizer outra vez e presta atenção nesta frase. Crendo certo, você viverá certo. Amém. Você não vive certo por tentar fazer as coisas certas. Parece um paradoxo. Porque ao fim e ao cabo nós sempre nos acostumamos à ideia de que nós fazemos. Bem, hoje eu vou dizer-lhe que não é assim. Você está a lidar com, vamos dizer, forças superiores a si mesmo. Há coisas... Bem, as pessoas dizem assim, deixa só dar-lhe um exemplo, relativamente ao vício de fumar. Eu já tive colegas meus, e outras pessoas que não eram meus colegas, mas o comentário era o mesmo. As pessoas diziam assim, eu quando quiser eu largo. Se eu quiser largar, largo. É uma desculpa para a pessoa assumir o controle da coisa sabendo que não tem. Porque realmente se ela quisesse largar, já teria largado há muito. Entende o que eu quero dizer? Então a pessoa não quer largar. Vai mais além disso. A pessoa não pode por si mesma fazê-lo, porque está agarrado. E para o fazer, há um longo processo, ou Deus intervém, ou há um longo processo de, chamamos, desmame. Porque o corpo está viciado naquilo. A sua alma está viciada naquilo. Quem diz o vício do tabaco diz outra coisa qualquer, nomeadamente o pecado. Há hábitos que nós fomos adquirindo, antes de ser crentes, que era pecado, mas estávamos como que viciados naquilo. Por exemplo, algumas pessoas eram viciadas em pornografia.
Não, se quiser eu largo. Mas aquilo sempre estava lá. E em muitos casos converteram-se, mas o vício não saiu, porque a alma da pessoa não foi transformada e aquilo está agarrado à sua alma. Aquele hábito, aquele desejo por aquilo. Então, você não faz as coisas certas quando você quer fazê-las. Você começa realmente a fazer o que é certo quando primeiro você começa ou muda a sua maneira de acreditar. Porque enquanto você achar que aquilo que você pratica não é assim tão mau, aquilo vai lá estar sempre. Enquanto você achar que errar é humano, o erro vai acompanhá-lo todos os dias da sua vida. Pastor, mas errar não é humano? Amado, deixe que lhe diga uma coisa. Nós adotamos esse pensamento em função da prática que já recebemos dos nossos antepassados, porque todos erraram. De facto, a Bíblia diz, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas deixe que lhe diga que Adão já era humano e durante um tempo da sua vida ele não errou. E já era humano. Ele veio a errar, é verdade, veio a fazê-lo. Mas durante um tempo, ele era humano e não errou. Vamos dar outro exemplo assim mais radical. Jesus. Pastor, mas Jesus era Deus. Jesus não veio à terra como Deus. A Bíblia diz que o espírito do erro nega que Jesus veio em carne e sangue. Jesus nasceu como um homem. Ele aprendeu a obediência como homem. Se ele viesse como Deus, que necessidade é que Deus teria de aprender o que quer que fosse? Ele foi ungido. Se ele viesse como Deus, quem ia ungir Deus? Ele mesmo se intitulava o Filho do Homem. Ele teve fome, ele teve cansaço, teve sede, teve todas as necessidades que o ser humano tem. E ele não pecou. Ele foi tentado em tudo. Se ele viesse como Deus, quem vai tentar a Deus? Como é que Deus ia ser tentado pelo mal? A Bíblia mesmo diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele a ninguém tenta. Mas Jesus foi tentado em tudo como nós. Por quê? Porque ele veio a esta terra como homem. A Bíblia diz que ele se fez homem e habitou entre nós. Então ele era humano e ele não errou. A Bíblia mesmo diz que na sua boca nunca se achou engano. Então errar não é humano. Na verdade, nós nem fomos feitos para errar. Já viu? Quando a pessoa erra, tendo uma boa consciência, a pessoa sente-se mal. A consciência diz, acende o alarme, erro, está errado. Então nós não fomos feitos para errar. Nós fomos feitos para viver diante dele, irrepreensíveis em amor. Amém? Mas Adão pecou e sabemos que a morte passou a todos os homens e por isso todos pecaram, ok? Então, dizia eu, porque a fé, porque é querendo certo que nós vivemos certo. Sabemos que, e vimos isto a semana passada, que fé, e eu quero retificar aqui uma coisa, eu disse a semana passada que fé não é uma doutrina. O que eu queria dizer a vocês é que fé não é somente uma doutrina. Ou fé não é uma teoria. Se você reparar, Jesus ensinava fé da prática para a teoria. E não ao contrário. Veja,
em Marcos, no capítulo 11, versículo 13, não é? Jesus disse à figueira: nunca mais como alguém fruto de ti. Os discípulos ouviram aquilo. No dia seguinte, eu creio que Jesus fez de propósito, passou pelo mesmo caminho e a figueira estava já seca desde as raízes. E aquilo chamou a atenção de Pedro. E agora Jesus então ensinou, vamos dizer assim, a teoria da fé. O que é que ele fez no dia anterior para que aquilo acontecesse? Ele agora ensina qual é o segredo, que eles podem fazer também. E aí Pedro, admirado, não é, disse: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus disse: olha, em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, primeiro ele fez e depois mostrou como é que se faz. Certo? Alô? O mesmo aconteceu noutra altura em que um homem tinha um filho endemoniado e o pai disse: trouxe aos teus discípulos e eles não puderam expulsá-lo. E Jesus disse: trazei-mo cá. E repreendeu o demónio e o demónio deixou o miúdo, não é? E os discípulos viram aquilo. Então, em particular, perguntaram-lhe: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, agora Jesus vai explicar outra vez, qualquer que disser a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, ela vos obedecerá. Então Jesus ensinava da prática para a teoria, e não da teoria para a prática. Ok? Amém? Então, o que eu quis dizer a semana passada é isto mesmo, que fé, quando eu disse fé não é uma doutrina, quer dizer, fé não é só uma doutrina. Hebreus capítulo 6 fala da doutrina da fé como as doutrinas rudimentares de Cristo, certo? Mas fé é mais que uma doutrina. Fé é um estilo de vida. É uma maneira de viver. Fé não é uma opção. Ok? Fé não é um movimento, como alguns chamam. É um movimento da fé. Não, fé é o estilo de vida que Deus preparou para os crentes, para os seus filhos. Alô? Amém? Na verdade, segundo Hebreus capítulo 11, versículo 6, vemos que fé é a condição de agradar a Deus. Você pode agradar a Deus moreno, branquinho, como o saco do Pingo Doce. Você pode agradar a Deus careca. Você pode agradar a Deus com cabelo liso, cabelo ondulado, chapinha, mise, caracóis, bigode sem bigode, zarolho, ou não. Você pode agradar a Deus de todo jeito, mas sem fé, ninguém pode agradar a Deus. E nós hoje vamos entender porquê, ok? Então, vamos para o primeiro slide e a partir de agora eu comando aqui, é isso? Ok. O comando é meu. É assim que deve ser sempre. O comando da televisão lá em casa deve estar sempre na mão do macho. Do cabeça lá de casa. Amém? Sou mesmo. E agora você que vai, fazendo isto, você vai descobrir o grau de santidade da sua esposa. É uma guerra, não é? O comando da televisão. É quem chega primeiro. Ok. Abacuque 2, versículo 4, diz: eis que a sua alma está orgulhosa e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Leia comigo, mas o justo pela sua fé viverá. Ok, deixa eu ver se isto, eu tenho que apontar para ali, não é? Voilà. Romanos 1,17 diz: porque nele se descobre, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito comigo, mas o justo viverá da fé. Quando Paulo aqui em Romanos 1,17 diz como está escrito, ele está a lembrar Abacuque, ok? O que ele escreveu no Velho Testamento.
Diz, e é evidente, Gálatas 3:11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Comigo, porque o justo viverá pela fé. Aqui é Paulo também a escrever, só que ele já não usa a frase, como está escrito. Ok? Aqui ele já assume como um facto evidente. Certo? Ok. O justo viverá pela fé. Hebreus 10:38 diz, mas o justo viverá pela fé. Comigo, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isto é Deus a falar. Deus não tem prazer em alguém que retrocede da fé, que deixa de confiar. Ok? Agora, quando a Bíblia diz o justo viverá da fé, eu quero... Ok. Antes de falar isso, ainda lembrar aqui 2 Coríntios 5:7, que Paulo, por outras palavras, diz a mesma coisa. Diz, porque andamos por fé e não por vista. Então, quando a Bíblia diz o justo viverá da fé, que é a frase-chave nestes textos que nós lemos, e é isto que devemos guardar firme, porque estão todos a dizer a mesma coisa, isto é um segredo para nós. A vontade de Deus, o plano de Deus sempre foi o justo viver pela fé. Mas porque o homem caiu em transgressão, ele precisou de passar por um caminho que o preparasse para essa fé que viria a manifestar-se. Ok? Alô? Amém. Agora, o interessante aqui também é o seguinte, ouça bem. Quando a Bíblia diz o justo viverá da fé, o viverá significa será vivificado ou justificado. É o sentido das palavras deste texto e de todos os que nós lemos. É a palavra grega zoá, não é zoé. Zoé é vida de Deus. Zoá é o viverá, ou será vivificado, ou será cheio de vida, ou justificado pela fé. Abram a vossa Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Está tudo bem até aqui? Amém. Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Diz assim, já achou? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, portanto os povos não judeus, pré-anunciou ou anunciou primeiramente o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, ou em ti serão abençoados todos os povos da terra. Então, olhe para mim no instante. Esta é a promessa. Olhe para mim. Esta é a promessa que foi feita a Abraão. Em ti serão justificados, ou no teu descendente, serão justificados todos os povos da terra. Agora você entende quando em Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Versículo 14 diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Que bênção de Abraão é esta? Há pessoas que pensam que é Deuteronômio 28. Será que se ouvis a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra.
E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. O Senhor mandará que a bênção esteja com... E por aqui vai. Mas a bênção de Abraão não é Deuteronômio 28. A bênção de Abraão também não é viver uma vida de prosperidade. A bênção de Abraão é a promessa que acabamos de ler. Deus disse ao Abraão: em ti, no teu descendente serão abençoadas, ou justificadas, ou vivificadas todas as famílias da terra. Esta é a bênção de Abraão. Alô? É a promessa. Em Hebreus, no capítulo 11, por 2 vezes, fala sobre isso. E nós hoje vamos dar lá uma espreitadela também. Então, por isso, Abraão é chamado o pai da fé. Agora, deixe que lhe diga uma coisa. A Bíblia diz que Deus prometeu a Abraão uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu. Deus prometeu a Abraão que no seu descendente, repito, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Não só os judeus, mas estava a abrir a falar dos gentios também. E diz a Bíblia que Abraão creu na promessa que lhe foi feita. Ele acreditou. E diz que o facto de ele ter acreditado, então isso lhe foi imputado ou creditado como justiça a Abraão. Amém? Diz em Romanos 3:20, diz assim: por isso nenhuma carne será justificada, vivificada, ok? Feita ou tornada justa, ou diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Olhe para mim no instante. Quando nós pegamos na frase o justo viverá da fé, na velha aliança era uma promessa de quê? De sermos justificados por ela, pela fé. Na nova aliança, e em Hebreus isso fica bem claro, Paulo toma esta promessa e diz assim: ei, esta é a promessa feita por Deus a Abraão, que pela fé em Cristo nós seríamos justificados diante de Deus. Mas não é somente sermos vivificados ou justificados pela fé, isso também passa a ser uma maneira de nós vivermos o nosso dia a dia. E então ele passa a dar o exemplo daqueles que na velha aliança, embora não tendo alcançado a promessa de serem justificados pela sua fé, no entanto, pela fé, eles realizaram grandes feitos. E diz: ei, assim como eles, nós também passamos a viver da mesma forma, além de termos o que eles nunca tiveram. Somos justificados diante de Deus, não pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Gálatas 3 reforça, e vamos ver vários textos para você entender. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé, como já lemos antes. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Ou seja, a lei não justificou ninguém diante de Deus, como a fé viria a fazê-lo. A lei foi dada como um espelho para mostrar ao homem a sua condição diante de Deus, para mostrar ao homem a necessidade de um Salvador. Em João, no capítulo 1, versículo 17, diz que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Repare que a lei, de um lado, foi dada por Moisés, mas a graça e
a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a verdade não está do lado da lei. A verdade está do lado da graça. Então, mas a lei não era a verdade? Não. A lei dava testemunho da verdade que viria a manifestar-se. E é pela fé nessa verdade que viria a manifestar-se que nós seríamos justificados. E não pelas obras da lei. Amém? Vamos ver Atos 13, 39. Diz assim: e de tudo o que pela lei de Moisés, isto é apóstolo Paulo a pregar, não pudestes ser justificados por ele, Jesus, é justificado todo aquele que crê. A palavra justificado acaba por ser a mesma no seu significado da palavra viverá pela fé. Viverá, somos cheios dessa vida pela fé, não pelas obras da lei. Amém? Romanos, no capítulo 4, versículo 3, versículo 9 e versículo 10, diz assim: pois que diz a Escritura, já referi há pouco, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Vem, pois, esta bênção, ou bem-aventurança, sobre a circuncisão somente, ou seja, sobre os judeus somente, ou sobre os que estão debaixo do regime da lei, ou também sobre a incircuncisão, aqueles que não estão debaixo do regime da lei. Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando ele na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Olhe para mim, de facto. Abraão, olhe para mim no instante. Deus deu instruções para aquele ritual da circuncisão, ok? Aquela pele no sexo masculino era cortada. Então todo o que entrasse em aliança com Deus deveria ser circuncidado ao 8º dia. Mas Abraão recebeu a promessa de que no seu descendente seriam justificadas, abençoadas, vivificadas todas as famílias da terra. Ele ainda não tinha sido circuncidado. Ok? Veio a ser circuncidado mais tarde por instruções de Deus. E aqui a incircuncisão, Paulo compara com a lei. Porque ela foi estabelecida na lei também, a circuncisão. Certo? Então Paulo está a dizer, ei, a promessa que foi imputada como justiça a Abraão por ele crer, ter fé nela, não foi dada pelo regime da lei, mas porque ele acreditou em Deus. Amém? Ok, então, isto para dizer o quê? O justo viverá da fé. É pela fé em Jesus Cristo que nós somos justificados diante de Deus e não pelas obras da lei. Quando a própria Bíblia compara o contraste entre fé e lei, está a dizer o quê? Ouça-me bem, porque isto é importante você saber na sua vida do dia a dia, para não querer alcançar as coisas por um meio, quando na verdade elas estão noutro. Isso mesmo. E passamos a viver vidas frustradas, a tentar ser uma coisa, quando na verdade não conseguimos chegar lá pelo nosso próprio esforço. Porque na verdade, amados, se nós pudéssemos mudar pelo nosso próprio esforço, já teríamos mudado há muito. Nem precisaríamos de vir à igreja para começar. E a prova disso é que alguns andam na igreja há muitos anos e ainda não começaram. Mas graças a Deus que não está ninguém assim aqui. Amém? Então ouça bem, porque este contraste, dizia eu, entre a fé e a lei, que o apóstolo Paulo tanto usa. Veja, a lei estava baseada naquilo que o homem, a pessoa, precisava fazer. Já leram os 10 mandamentos? Êxodo capítulo 20. É o âmago da lei, ok?
Na verdade, o apóstolo Paulo até chama, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que é o ministério da morte. As letras escritas em pedra. E na verdade, veja que no dia em que a lei foi entregue, 3.000 pessoas morreram. Ok? Porque eles estavam a adorar já um bezerro de ouro, quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, atirou as tábuas, e enfim, aquela coisa toda, e os idólatras, 3.000 pessoas morreram. E veja o contraste, é quando o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas são salvas. Foram vivificadas pela fé, justificadas pela fé. Então o apóstolo Paulo até usa este contraste da seguinte maneira: a letra mata, o Espírito vivifica, enche de vida. Entende? Aleluia. Então, você vê lá nos 10 mandamentos, olhe para mim. Não olhe para a televisão, olhe para mim. É o hábito, não é, gente? Não olhe para mim. Não farás, farás isto ou farás aquilo, não farás aquilo. Assim são os 10 mandamentos, certo? Porque estão baseados naquilo que nós precisamos fazer. Pronto. Agora, a nova aliança, onde somos justificados pela fé, não está mais baseada naquilo que nós precisamos fazer. A nova aliança está baseada no que Jesus fez. E como é que ela funciona em nosso benefício? Quando você crê na obra consumada de Jesus em seu benefício. Então é uma aliança estável. Não depende do que eu faço, depende do que Jesus fez. E o benefício que eu tomo dela para mim é quando eu creio no que Jesus já fez. Então não é o que eu faço que vai fazer a aliança funcionar. É pela fé no que Jesus fez. Então, enquanto eu tentar buscar a justiça de Deus pelo meu próprio esforço, nada mais é do que estabelecer a minha própria justiça. Mas a Escritura diz que a salvação não vem pelas obras, pelo esforço humano. E diz porquê? Efésios capítulo 2. Para que ninguém se glorie diante dele. Ou seja, ninguém vai poder chegar um dia no céu e dizer assim: eu estou aqui, mas saiu-me do pelo. Saiu-me do corpo. Esforcei-me muito para aqui chegar e consegui. Aleluia. Nem pode dizer graças a Deus, teria que dizer graças a mim. Ninguém vai poder dizer isso diante de Deus. Sabe porquê? Porque ninguém chega ao céu pela sua própria justiça. É por isso que há aquele engano que as pessoas... É tão comum ouvir a pessoa dizer assim: eu não mato, eu não esfolo, tirando os 2 coelhos lá para o Natal. Eu não desejo mal a ninguém. De certeza Deus tem um cantinho no céu reservado para mim. Bem, desde que lhe diga que Jesus não foi à cruz do Calvário para reservar cantinhos no céu para ninguém. Cantinho do céu era uma confeitaria que havia lá no norte. Tinha toucinho do céu também. Era tudo do céu. Ninguém entra no céu com essa mentalidade. Porque não é o seu bom desempenho, não é as suas boas obras que lhe dão a salvação. O justo viverá da fé, será justificado pela fé em Jesus e não pelas suas boas obras. Então, quando diz que pela lei ninguém será justificado, é isso que está a dizer. Visto que a lei era baseada na justiça própria, no seu bom comportamento, nas coisas que você precisava fazer para agradar a Deus com isso. Mas a Bíblia diz que, de facto, Deus nunca se agradou dessas coisas.
E porque se Deus tivesse agradado da primeira aliança, não teria buscado lugar para a segunda. E a primeira aliança era mantida pelos sacrifícios contínuos dos animais. Mas a nova aliança, por um só sacrifício, e não de um cordeiro, de um animal, mas pelo sangue de Jesus, cordeiro imaculado, selou para sempre, justificou para sempre aqueles que pela fé se chegam a Deus. Amém. E entre eles está você e estou eu. Amém. Amém? Diga comigo, eu creio em Jesus. Ele é o meu Senhor e meu Salvador. Abram a vossa Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Tudo bem até aqui? Se eu estiver aí muito depressa, vocês digam, ok? O interessante aqui, sabe, a Bíblia não foi escrita por capítulos nem versículos, certo? Isso foi adotado anos mais tarde para facilitar o estudo. Então estamos aqui a falar de uma carta, um texto corrido. Então é interessante e importante, se você quer entender a Bíblia, estar atento aos contextos. O que está antes do texto em questão e o que está depois, para não tomar um versículo isolado e fazer uma doutrina falsa. Sim? Eu não posso, por exemplo, pegar no versículo que diz assim: Judas foi e enforcou-se. Amados, se queremos seguir a Jesus, temos que nos enforcar. Ridículo isso. É contra o sentido das Escrituras. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Amém? Então, se você reparar, o contexto do capítulo 11 é o capítulo 10. E fala acerca da lei como uma sombra dos bens futuros. Certo? E termina falando a respeito da punição pelo pecado, da questão do pecado. Hebreus 11 fala da questão da fé. E se você reparar, Hebreus 12 continua a falar sobre lidar com a questão do pecado, da correção ao pecado. Mas o capítulo da fé está ali no meio. Nós não podemos dissociá-lo do seu contexto. Ele está inserido ali, querendo mostrar-nos alguma coisa a nós. Alô? Veja, Hebreus capítulo 11 fala acerca da fé e começa a dar testemunho dos patriarcas, falando desde Abel, acaba por falar de Jacó. E no versículo 13 diz assim: todos estes morreram na fé. Olha o interessante. Eles não tinham a lei, isto foi antes da lei. Eles morreram na fé, sem ter obtido a promessa, mas vendo-a, porém, de longe e saudando-a, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Algumas traduções dizem as promessas. É um dos erros aí. É a promessa no singular. Qual promessa? A mesma que explica a seguir. Eles não iam ficar aqui para sempre. Eles eram peregrinos na terra. A sua cidade permanente é a cidade celestial. Alô? Eles morreram na fé dessa promessa. Viram-na de longe, não era para eles. Mas eles creram nela. E a seguir, se você reparar, ele começa a falar, a partir do versículo 23, de Moisés. Antes falou dos patriarcas, antes da lei, eles morreram na fé dessa promessa. E agora ele começa a falar, desde o início da lei, todos os que viveram debaixo do regime da lei. E versículo 39 diz assim: todos estes obtiveram bom testemunho pela sua fé, mas não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Porquê? Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem o quê? Aperfeiçoados ou vivificados. Olhe para mim.
Eles alcançaram coisas pela fé. Está aqui a dizer o que eles alcançaram. Fecharam a boca dos leões, da fraqueza tiraram forças, venceram exércitos dos inimigos. Pela fé eles fizeram muitas coisas, mas não foram vivificados por ela. Alô? Eles viviam debaixo do regime da lei, eles viviam na prática da lei. Abram a Bíblia em Gálatas 3, umas páginas atrás. Versículo 21. Diz assim, já encontrou? Amém. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, ok? Vivificar, o justo viverá da fé. Mas se houvesse uma lei que fizesse isto, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Qual promessa? Aquela que nós vimos ao início. No teu descendente serão abençoadas todas as famílias da terra. Alô? Seguimos. Versículo 23. Mas antes que viesse a fé, olhe para mim no instante, a fé que me dá acesso à promessa, e olhe para mim no instante, olhe para mim, olha eu aqui, ou eu. Temos que prestar atenção nos detalhes. Amados, o segredo do sucesso na vida é prestar atenção aos detalhes. O segredo em qualquer relação bem-sucedida é prestar atenção aos pequenos detalhes. Vá por mim que eu sei o que estou a dizer. Então ouça. Antes que viesse essa fé. Que fé? A fé que me dá acesso à promessa. Os santos que nós lemos em Hebreus 11 fizeram muitas coisas pela fé. Mas aquela fé não lhes deu acesso à promessa. Eles morreram sem, contudo, terem alcançado a promessa. Agora diz, antes que viesse a fé, como é que nós estávamos? Estávamos debaixo da tutela da lei. E nela estávamos fechados, encerrados, para essa fé que de futuro haveria de se revelar. Era assim que eles viviam. Veja, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Era assim que eles viviam, encerrados na lei, para aquela fé que viria a manifestar-se. Amados, o apóstolo Pedro fala alguma coisa que deve ser bem entendido. Diz que para isso é que o Evangelho foi pregado aos mortos. Você diz assim, que raio, pastor? O Evangelho foi pregado aos mortos? É verdade. Você sabia quando Jesus ressuscitou? Jesus foi e anunciou o Evangelho aos santos do Velho Testamento, que já tinham partido e aguardavam a promessa. Alô? E por isso a Bíblia diz que ele, subindo ao alto, levou cativo o quê? O cativeiro, aquilo que os encerrava, para que aguardassem a fé que viria a manifestar-se. Eles ouviram o Evangelho no seu espírito, porque o corpo deles estava sepultado na terra há muitos anos, mas o seu espírito estava vivo. Mas eles aguardavam a manifestação da promessa. E quando Jesus ressuscitou, pregou o Evangelho para eles. E a Bíblia até diz onde é que eles estavam, num lugar chamado o seio de Abraão. E então Jesus, eles todos creram em Jesus.
E Jesus levou-os para o céu. Glória a Deus. Eu sei que isto pode parecer assim meio estranho, mas é o que a Bíblia diz. Você sabe que a morte não é o fim. É só a separação do corpo e o espírito e a alma seguem o seu destino eterno. Hoje, por causa de Jesus, ninguém mais que parte desta terra vai para o seio de Abraão. Nós vamos diretamente para o céu. Paulo disse, desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, ok? Gálatas, no capítulo 3, versículo 12, diz isto: a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Era assim que eles viviam, fazendo a lei, praticando a lei, ok? Romanos 10:5 diz assim: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Então o homem tinha que fazer. Graças a Deus que na nova aliança, não é você ou eu que temos que fazer para que ela funcione. Jesus já fez. Então qual é a minha parte? É crer no que já foi feito. E viver de acordo com o que você crê. Por isso, olhe para mim, você vai entender o versículo seguinte. De sorte que os que são da fé são benditos, abençoados, detentores da promessa, com o crente Abraão. Não diz que os que são da fé ou são abençoados com Moisés ou pela lei. Não, somos abençoados com o crente Abraão. Por quê? Amados, porque a promessa de sermos justificados pela fé não foi dada a Moisés, foi dada a Abraão. E a Bíblia diz claramente que a promessa não era exclusivamente para ele, mas para todos os que andam na mesma fé que ele andou. Quantos aqui andam na mesma fé que teve Abraão, nosso pai? Aleluia, diga, pela fé eu sou abençoado. Muito bem. Mas, em Hebreus, capítulo 12, diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Jesus é o autor, olhe para mim agora. Jesus é o autor, ouça bem, dessa fé que viria a manifestar-se e da qual nós agora somos participantes. Não é Moisés o autor dessa fé, por isso não somos justificados pela lei. Jesus é o autor dessa fé, que nos vivifica. Então olhe para mim. Quando diz o justo viverá da fé, está a dizer que será justificado pela fé. Em Hebreus, eu creio que foi o apóstolo Paulo que escreveu, e em todos os demais escritos dele, ele diz, ei, e agora vou repetir o que eu disse ao início. Não somos somente vivificados pela fé. Isso é o que os santos do Velho Testamento não tiveram. É a promessa feita a Abraão. Mas também vivemos não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque temos dentro de nós o mesmo espírito de fé. Ele está a dizer, não é só ser vivificado pela fé, justificado pela fé. É também um estilo de vida agora. E é aí que entra o capítulo 11 de Hebreus, dando o exemplo daqueles que, embora não tenham sido vivificados pela fé, mas que pela fé realizaram grandes feitos. E começa o capítulo 12 dizendo, portanto, nós também podemos viver da mesma forma, porque até temos mais do que o que eles tiveram. Temos melhores promessas. Abraão não nasceu de novo. Moisés não nasceu de novo. Você nasceu de novo. Amém. Aleluia. Eles precisavam de cumprir todos os rituais para serem abençoados. Nós hoje só precisamos de crer naquele que nos justifica. Amém. Aleluia.
Veja aí comigo Atos 15. Abra a Bíblia em Atos capítulo 15. Versículo 9. Pedro está a justificar-se, não é? Perante os irmãos de Jerusalém por ter ido pregar o Evangelho a Cornélio, que era um gentio. E agora é que eles começam a perceber que a promessa feita por Deus a Abraão estava em vigor já. Eles percebem que afinal a justificação pela fé não é só para os judeus, descendentes naturais de Abraão, é para os gentios também. E diz Pedro assim no versículo 9: e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles. Pedro está a referir-se a Deus. E agora diz: purificando-lhes pela fé o coração também. Como é que os gentios, olhe para mim, foram justificados pela fé? Porque a fé não é, eles estão a compreender, não é propriedade exclusiva dos judeus, de descendentes de Abraão. A fé foi aberta a todos. Então todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tudo é possível para aquele que crê, para qualquer que crê. Aleluia. Amados, e chegamos aonde eu queria chegar. É crendo certo que vivemos certo. Diga comigo, é crendo certo que eu vivo certo. Ao longo dos anos, eu apercebo-me de duas frases muito comuns. E devo confessar que eu próprio sou protagonista delas em momentos da minha vida. E certamente você não fugirá a elas também. Que é esta. Leia comigo. Vou esforçar-me para ser melhor cristão. Quem é que já disse isto ou algo relacionado com isto? Levanta a sua mão. Ok, é bom, é bonito, é simpático. Pelo menos vê-se que é algo que você dá importância. Vou esforçar-me para ser melhor cristão. Quantos maridos já disseram isto à esposa? Vou esforçar-me para ser um marido melhor. Levanta a sua mão. Levante que ela está a ver. Eu vou perguntar às senhoras, às mulheres dos respectivos maridos que levantaram a mão. E que tal? Ele está a fazê-lo? Dois sims. Glória a Deus que um deles foi da minha mulher. Aleluia. A outra muito comum é: vou esforçar-me para vencer este pecado. Quem é que já falou isto ou algo relacionado com isto? Para si mesmo ou para outra pessoa íntima, não é? Porque você não anda aí a dar a conhecer os seus podres a toda a gente. Ok. Vou esforçar-me para vencer este pecado. Amado, este é o pensamento da lei. Vamos ser honestos aqui uns com os outros, que ninguém nos está a ouvir. Quantas vezes você disse: vou me esforçar para ser um melhor amigo, também pode ser, mas vou esforçar-me para ser um melhor marido. Você conseguiu à primeira? Nada mentirosa, hein? Que eu também sou marido e sei como é que é. A minha mulher tem promessas que eu fiz à minha esposa. Não, eu vou me esforçar para fazer isto ser melhor.
E ela, passado uns meses, diz-me assim: amor, tu começas bem, mas depois, vai tudo ao mesmo. Não se ria de mim, você está-se a rir de si. Somos todos farinha do mesmo saco. E sabe o que mais aborrece nesta questão? É você constatar que ela tem razão. Se ela não tivesse razão, você... Caramba, não é... É mesmo a sério. Pronto, não, eu prometo que não vou fazer mais isso. Prometo que antes de sair de casa, eu encho as garrafas de água para pôr no carro. Água renovada, fresquinha. E ponho no primeiro dia, ponho no segundo dia. No terceiro dia eu olho, as garrafas ainda estão cheias, mas aí eu não ponho. Mas já saindo de casa, lembro-me que elas ficaram ao sol, a água já não está boa. E ela olha para mim e diz: estão cheias, mas já pensei, já meti o pé na argola. Já era. Depois falha no quinto, faço no sexto dia, falho no sétimo, faço no... Quem é que se identifica comigo? Aleluia. Tem esposas que não suportam que o marido aperte a bisnaga da pasta de dentes a meio. É de baixo para cima. Atenção aos pormenores, aos detalhes. E você, marido ou esposa, diz: querido ou amor, eu não faço mais isso. Eu, a partir de agora, eu vou sempre apertar de baixo para cima. E aperta no primeiro dia, aperta no segundo dia, aperta a bisnaga dos dentes, da pasta. Aperta no terceiro, no quarto já esqueceu, no quinto já... Você só se lembra que errou quando você ouve assim: amor! Ei, é verdade, já foi. Isto é o vou esforçar-me para ser um melhor marido, para ser um melhor funcionário, para ser um melhor cristão, para ser um melhor o que quer que você queira ser. O seu esforço não leva você lá. Então, pastor, então é assim, aleluia, que isto é boas novas, então não tenho que me esforçar para nada, não é? Isto é a boa nova do malandro. Ei, tem que se esforçar sim, mas não canalizar o seu esforço no sentido errado. Lembram-se do lenhador? O homem estava a bater árvores e um turista passou por ele. Bom dia, então, bom trabalho, obrigado. E tal, homem. Pá! Pá! Ainda era com machado. Pá! Pá! Ele foi, almoçou, voltou. Quando voltou ao final do dia, está ele ainda lá de volta da mesma árvore. Pá! Pá! E diz assim o turista: homem, não era muito mais fácil comprar uma motosserra? Já começa a subir uma nuvem de fumo. Motosserra? Você só precisa canalizar o esforço no sentido correto para obter mais resultados até em menos tempo. E às vezes com menos esforço. Mas há pessoas que pensam que trabalhar é isso. Durante uns anos viveu comigo uma pessoa de família bem idosa. E ele via-me muitas vezes ao computador, lá em casa. E ele era assim: Augusto, você não trabalha? Eu disse: eu estou a trabalhar, Sr. António. Está a trabalhar? Mas eu vejo aqui todos os dias sentado, à frente o computador, não é? É. Isso é trabalhar. Na mentalidade dele, trabalhar era andar com a enxada na mão. Então, claro que nós temos que nos esforçar.
mas canalizar o esforço no sentido certo. E Deus falou a Josué até no regime da lei, entenda-me bem, no regime da lei, mas é um princípio espiritual. Deus disse assim a Josué: esforça-te e tem bom ânimo. E se você ler, esforça-te e tem bom ânimo, para quê? É o versículo 7 do capítulo 1. Josué 1, 7. Para que tenhas o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Estavam debaixo do regime da lei, mas é um princípio espiritual, ou seja, esforça-te e tem bom ânimo, para que tenhas o cuidado de praticar a palavra. Porque a lei era toda a palavra de Deus que eles tinham na época. Sim? Então onde é que deve estar o meu esforço canalizado? Não é para eu tentar ser melhor naqui ou acolá. O meu esforço canalizado deve estar para a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus. Quando eu estudo a palavra, fé nasce em meu coração. Eu creio certo. E quando eu creio certo, eu vou agir de acordo. É assim que funciona. Não adianta você negligenciar a palavra e com o seu próprio esforço, não, eu vou ser melhor, eu vou ser um marido melhor. Viu? Entendeu? É assim. Em primeiro lugar, eu quero apanhar esta última frase: vou esforçar-me para vencer este pecado. Todos nós, se queremos viver uma vida reta diante de Deus, já dissemos isto. Vamos chegar um pouquinho mais perto até da ferida, sem entrar em grandes detalhes. Quantas vezes você cometeu o mesmo pecado? Alguém aqui cometeu já o mesmo pecado mais do que uma vez? Levanta a mão. Ih, todo mundo. Quem não levantou a mão está só a fazer de conta que não é com ele. Estou a olhar, só pecadores, só para isso. Ok. Quantas vezes você disse para si mesmo: eu não posso fazer isto, não está certo, eu vou deixar de fazer isto? Levanta a mão. Ok, graças a Deus. Eu pergunto, depois de você ter dito isso, você nunca mais voltou a cometer aquele pecado? É verdade? Se for verdade, levanta a mão. Ninguém levantou o braço. Então deixe ir pelo outro lado. É ou não é verdade que depois de você ter dito: isto não está certo, eu não vou fazer mais isto, isto é pecado, eu não quero fazer mais isto, você acabou por voltar a fazer aquilo? Levanta a mão. Ok. Então você está a ver, não é pelo seu esforço que você chega lá, não é por se esforçar para vencer esse pecado que você vence esse pecado. Alô? Seja qual for o pecado a que você se referiu, saiba que Jesus já o venceu. Não é você que vai vencê-lo, Jesus já o venceu por si. Então qual é o meu papel? O meu papel é a obediência. Romanos 1,5 diz: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para o quê? A obediência da fé. Você precisa crer que Jesus já tratou do assunto do pecado. Amados, Romanos no capítulo 6 diz, versículo 14: e o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por um só sacrifício, dizem Hebreus, Jesus tratou o assunto do pecado para sempre. E veja, isso aconteceu há 2000 anos atrás. Onde é que você estava há 2000 anos atrás? Eu estava na minha primeira reencarnação e eu era o guia de uma caravana. Eu ia dizer ferroviário, mas naquele tempo não havia. Você só existia no plano de Deus para 2000 anos depois. E no entanto, na cruz do Calvário,
Jesus já fez o sacrifício para limpar o seu pecado. Quer dizer que você, ouçam bem, você já estava limpo do pecado e ainda não tinha cometido pecado algum. Pastor, mas é que eu pequei, está a ver. Não é novidade que nos dá nem a nós nem a Deus. Mas quando você creu, naquela fé que se manifestou, aleluia, você foi justificado. Aquela promessa colou-se assim, a ver? Como uma lapa se agarra na rocha. E mais do que isso, porque a lapa não entra dentro da rocha, ela só fica por fora. Mas você foi justificado dentro, no seu espírito. Olha, aqui ainda diz assim, Gálatas 5:7, corrias bem. E o apóstolo Paulo está a falar para os Gálatas que deixavam o Evangelho para começar a praticar a lei. Corrias bem, quem vos impediu para que não, diga comigo, obedeçais à verdade? Qual é o meu esforço? Obedecer à verdade. Sabe que deixar de pecar não é vitória sobre o pecado. A vitória é de Jesus. Amado, o louro não é seu. Os louros não são seus. Não é você que vence o pecado. Jesus é que o venceu. Você não pode fazer isso. Então o que é que eu faço? Obedeça à verdade. Pecar é desobedecer ao mandamento. Rejeitar o pecado é obedecer à verdade. Alô? Ok. Agora, dizia eu que este é o pensamento da lei. Vou-me esforçar para ser melhor. Veja, o apóstolo Paulo disse, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem de onde? Da lei. Eu não sou bom por mim mesmo. Alô? Mas a que vem pela fé em Cristo. A saber, a justiça de Deus que vem, ou a justiça que vem de Deus pela fé. Abram a Bíblia em Romanos 10. Há aqui uma coisa interessante para você ligar os pontos. Romanos 10, 5. Está tudo bem até aqui? Você está a entender? Então, no fim desta reunião, você vai me fazer um resumo. Agora é que eu vou ver quem está a entender. Quando o professor perguntava, entenderam, meninos? Sim. Entendeu nada. A gente dizia sim, que é para ela andar para a frente, que a gente queria ir para o recreio. Mas graças a Deus aqui há espírito de sabedoria, de revelação, operar em vocês. Romanos 10, vamos ler do versículo 5 até ao versículo 10. E leia e entenda. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé diz assim: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que diz? O que é que a justiça da fé diz? Diz isto: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo ou justificado. A palavra salvo é a palavra sozo, que quer dizer salvo do pecado e da sua penalidade. Versículo 10, leia comigo, leia comigo para eu ouvir, porque com o coração se crê para a justiça, ou seja, para ser justificado, e com a boca se confessa para a salvação. Então olhe para mim num instante. O apóstolo Paulo está a dizer assim, olha, a lei diz, precisas de praticar a lei para Deus se agradar de ti. Mas a justiça que vem pela fé não diz,
Vai buscar do alto a Cristo outra vez? Ou vai ressuscitar dos mortos a Cristo outra vez? Porquê? Porque isso já está feito. Ele já desceu e também já ressuscitou. Então o que é que diz a justiça da fé? Por outras palavras, a justiça da fé diz isto. Olhe para mim. Crê no que Ele já fez. Crê no que já está feito. Então crê em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos e confessa com a tua boca, porque esta é a palavra da fé. Então serás salvo. Já está feito. O que é que eu tenho que fazer? Qual é a nossa parte? Crer no que Ele já fez. Jesus já venceu o pecado por si e por mim. Amado, é quando nós queremos, ouça bem, que o erro é erro. Ao longo dos anos eu tenho aprendido o seguinte, que há coisas que, para mim, eu não considero tão errado. Considero que é errado, mas não é assim tão errado. Você tem coisas dessas também? Então, agora rio-me de si também. Até que, na relação com, neste caso com a minha esposa mais chegada, eu reparei que algumas dessas coisas, que embora eu considere errado, mas não é, também, valha-me Deus, não, o mundo não acabou hoje, não é? São essas coisas que a magoam a ela e que interferem na nossa relação. Eu estou a dar o exemplo meu e da minha esposa para você ver que também somos iguais a você. E sabe, enquanto eu, e estes dias ao estudar esta palavra, parece que me caiu a ficha. Enquanto eu não acreditar que essas coisas que eu não considero assim tão erradas, enquanto eu não acreditar que isso é errado, de todo, elas não vão sair da minha vida. Eu não vou deixar de as praticar. Por exemplo, quando alguém diz assim, toca o telefone, não é? Você está em casa. Papá, está a ligar o telefone, atende aí. Então, sim, já, eu vou chamar. Papá, é o senhor Lopes do Talho, está a perguntar quando é que vai lá pagar a carne que ficou a dever há 15 dias. Diz a ele que eu não estou. E eu fiz, sei lá, olha, o meu pai mandou dizer que não está. Estou a dizer isto para quê? Porque você achou que aquela mentira, é assim, não é certo, não é? Mas também não prejudica ninguém. Enquanto você não acreditar que isso é um erro fatal, você nunca vai deixar as mentirinhas brancas. Quando eu digo brancas, na classificação que as pessoas lhe dão, porque não há mentira branca, é como o buraco. É a filosofia do buraco. Você imagina que eu tenho aqui um buraco de 50 centímetros, ok? Não, é melhor 1 metro, ajuda melhor. Um buraco de 1 metro de diâmetro, tá? Aqui um buraco. Consegue imaginar? Pronto. Se um buraco tem 1 metro de diâmetro, se for meio buraco, quanto terá? Um buraco tem 1 metro, meio buraco tem quanto? Não há meios buracos. Então, buraco é buraco. Enquanto você, hoje estamos a falar de querer certo para viver certo. Enquanto você não acreditar, não crer que uma pequena mentira pode ser fatal, prejudica a sua relação
com o seu cônjuge ou com outras pessoas, isso nunca se vai apartar da sua vida. Ou seja, Jesus levou esse pecado, mas você continua a viver com ele. Porquê? Porque crê errado. Você acredita que não prejudica ninguém. Pode até nem prejudicar terceiros, mas pode estar certo de uma coisa: você sai grandemente prejudicado. Aquilo impede você de se tornar mais parecido com Jesus. E tudo isso porquê? Porque você está a acreditar de maneira errada. Alô? Oi, aleluia. Levanta a mão esquerda e diga glória a Deus. Levanta a mão direita e diga aleluia. Mexa o pé direito e diga amém. E mexa o pé esquerdo e diga ai de mim. Então, por que deixamos o pecado? Veja, olha aqui. Por isso deixai a mentira, Efésios 4:25. Por que é que eu deixo a mentira? Porque eu creio no que está escrito. Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. É por isso que eu deixo a mentira. Não deixo a mentira porque já não preciso dela. Para tomar vantagem sobre situações ou pessoas. Eu deixo a mentira mesmo que me prejudique. Porquê? Porque eu creio no que está escrito. E está escrito, deixai a mentira. Então a mentira é para deixar. E não há mentira de 1 metro de diâmetro, nem mentira de meio metro, nem de 25 centímetros. Mentira é mentira e é mentira. É mentira, sim senhor. Entendeu? Porque deixamos de roubar? Porque está escrito, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Alô? Mas, porque é que deixamos de viver no pecado? Porque está escrito aqui, 1 João 3,6, qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que vive no pecado não o viu nem o conheceu. Versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive no pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver a pecar porque é nascido de Deus. Ah, pastor, e agora que eu já pequei? Vem logo alguém dizer, estás a ver, hein? Eu não te dizia, é joio. Não quero nada com essa gente. Mas um dia vai toda a gente dar contas. Aleluia. É o que me consola. Fariseu hipócrita. Amados, se você pecou, eu nem vou dizer se, deixe ser mais realista, por falar em andar na verdade, todas as vezes que você pecou, e aquelas que ainda virá a pecar, eu não estou a pôr a fé para você pecar, eu só quero que você saiba a verdade. Há uma doutrina, não é? Uma tendência, uma ideia na teologia que é todos os pecados cometidos antes do batismo são perdoados. Mas os pecados cometidos depois do batismo não têm perdão, né? Por isso é que Constantino se batizou já na hora da morte. É sério. Constantino, imperador de Roma, que se converteu ao Evangelho, nunca quis ser batizado, porque essa era a ideia que imperava na altura. Quando sentiu já a morte a chegar, ele disse, pessoal, é melhor eu ser batizado agora, que tal? Batismo é uma figura. O que lava você dos seus pecados é o sangue de Jesus. O ladrão na cruz não foi batizado e Jesus lhe disse, é verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E o homem foi salvo. Amém? Ok.
Veja o que a Bíblia diz aqui em Romanos 2,4. Ou desprezas tu as riquezas da sua bondade e paciência e longanimidade, ignorando que, leia comigo, a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Amados, isto é graça. Glória a Deus. Na lei, eles tinham que se arrepender por eles mesmos, reconhecer o seu erro. Mas na graça, debaixo da graça de Deus, sabe, é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. É por isso que eu lhe digo, ouça bem, olhe para mim. Quando você vir alguém a admitir o seu próprio erro, confie nessa pessoa. Não é admitir porque foi apanhado, ou admitir porque ficou sem saída, ou que viu o quê? Pá, eu tenho que admitir, senão vou ser prejudicado. Genuinamente, de coração, arrependimento, que é voltar as costas ao erro e seguir na direção oposta. Dar fruto de arrependimento, de mudança de atitude. Quando você vir alguém que reconhece o seu erro e mudou a sua atitude, essa é uma pessoa nascida de novo, é uma pessoa em quem você pode confiar. Alô? Agora, quando diz a bondade de Deus te leva, ou seja, te conduz ao arrependimento, há dois princípios quando se trata a respeito de pecado, arrependimento, que são estes. Primeiro, não participe dos pecados alheios. O apóstolo Paulo disse isso a Timóteo. Não sejas participante dos pecados alheios. Não é porque o outro faz o que é errado que eu tenho carta branca para fazer o mesmo. Ai, não, mas é assim. Aquele irmão lá também fez não sei o quê. Então, se ele faz, eu também posso fazer. E se o outro irmão se atirar ao poço, você também vai atrás? Está a usar o erro do outro como desculpa para fazer o que gosta. E está a dizer que o outro também errou, pecou. E você sabe se ele já se arrependeu? Então, o erro do outro não lhe dá a carta branca de fazer o mesmo. Por exemplo, Noé, diz que quando foi o dilúvio, não é? Noé saiu da arca, estava com securas, plantou uma vinha, ainda levou algum tempo, não é? As uvas cresceram, fez vinho e embebedou-se. Está certo isso? Não, até naquele tempo era errado. E diz que se despiu todo na sua tenda, estão com os calores. E o filho mais novo anunciou aos irmãos, não havia mais gente, anunciou a toda a gente da época o erro do pai. E sabe o que aconteceu? Diz que quando Noé curou a bebedeira e recuperou, ainda estava com dor de cabeça, e soube o que o filho mais novo tinha feito, amaldiçoou ele e toda a sua descendência. Que castigo tão severo. Coitadinho. Cão, era o nome dele, só disse: ei, você nem sabe o que eu acabei de ver. O que é que foi? O pai apanhou uma cadela. Está todo torcido, despiu-se todo. Ainda nem sabes o pior. Eu pensei que o pai, cuidado, afinal. E sabe? Estou a rir de quê? Olha essas mentes perversas. Ele estava a dizer: eu pensei que o pai ia aguentar mais. Afinal, bastou um bocadinho de vinho para ele ficar naquele estado. Vocês tiram conclusões precipitadas. Ouça a história toda primeiro, antes de tirar suas conclusões. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o que é que Cão fez? Divulgou o erro do seu pai. Agora, ele tem alguma coisa a ver com isso? Mas participou do erro do pai, divulgando aos outros o que tinha acontecido com o pai. O pai estava dentro da tenda dele, era assunto dele. Mas Cão achou que toda a gente deveria saber. E ficou amaldiçoado. Sabe que há muito cristão com essa mania, com o síndrome de Cão? Que divulgam os erros dos outros para encobrir os seus.
E eu quero mostrar aqui a vocês que o assunto é mais sério do que a gente pensa. O segundo princípio, não julgue os pecados alheios. Então, não participe dos pecados alheios. Diga comigo, não participar dos pecados alheios. E não julgar os pecados alheios também. Olha o que Jesus falou. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Qual é o pecado que eu devo corrigir? Qual é o pecado que eu devo julgar? Está ali a dizer, contra ti. É contra mim, não é contra o outro. O pecado que você deve julgar, corrigir, é o pecado que é cometido contra si. Agora, se A pecou contra B, não se meta, não julgue, você não tem nada a ver com isso. Não pense que eu estou a falar isso e você já assim, vou levar o CD para o meu cunhado e para oferecer a uns tantos que eu cá sei. Não, ei, Deus está a falar para si. Deus não está a falar para os ausentes, Deus está a falar para os presentes. Alô? Então, qual é o pecado que eu devo julgar? O que é cometido contra mim. O que é cometido com o outro irmão não é da sua conta. Não se meta. Não participe do pecado alheio, nem julgue o pecado alheio. Olha o que a Bíblia diz acerca de julgar o pecado alheio. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, Jesus, ele está em pé ou cai. Mas não é para si, é para o Senhor. Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Sabe que a Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado. O Senhor o levantará. Errar, pecar, falhar, pode acontecer durante a sua caminhada cristã. Por isso é que temos o recurso. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas não vai julgar o servo alheio, o erro dos outros. E se você coloca-se em maus lençóis, veja o que Jesus falou sobre isto. Lucas 6,37. Jesus disse, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai. E ele termina dizendo, e soltar-vos-ão. Então olhe para mim. Jesus está a dizer, ei, atenção, porque o juiz é um só. A cadeira do juiz já está ocupada. E não tem lá o seu nome. Quando você julga, você priva-se da bondade de Deus. Quando precisar dela. Porque é a bondade de Deus que leva o outro ao arrependimento. E será a mesma bondade que levará você ao arrependimento. Depois de você também ter pecado. Mas se você vai julgar o outro, não é o outro que vai ficar mal, quem vai ficar mal é você, porque priva-se da bondade de Deus. E quando você errar, sabe o que é que vai acontecer? Você será julgado também. Porque não estará lá a bondade de Deus para levá-lo a um arrependimento genuíno. Alô? Então pare de julgar os outros. Pare de divulgar os erros dos outros. Cuide de si. E lembre-se que é crendo certo que você vive certo. Não é denunciando os erros dos outros que faz de si uma pessoa mais santa. Ou a pessoa certa. É cuidando de si mesmo, querendo direito. Se alguém pecar contra si, resolva. Corrija, se for o caso. Ou esclareça o assunto. Agora, se foi, como eu disse, A, que errou com B, não se meta, não é assunto seu, você não tem nada a ver com isso. Claro que falamos de relacionamentos. Agora, se é uma coisa, por exemplo, na igreja, o comportamento de uma pessoa está a prejudicar outras pessoas na igreja, nós, como pastores, temos que intervir para cuidar do rebanho que o Senhor nos deu. Certo? Mas é com espírito de mansidão para levantar a pessoa, levá-la, conduzi-la a ela perceber que está errada,
como Paulo disse a Timóteo, a ver se porventura Deus lhe dá o arrependimento. Se a pessoa não quiser arrepender-se, então é melhor a pessoa ir embora do que estar a contaminar os outros. Amém? Aleluia. Bem, para terminar, deixe-me dizer-lhe então que é Deus que nos justifica a todos. Diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Amado, quando você acusa alguém ou um cristão porque fez isto ou fez aquilo, você está a levantar-se contra Deus. A pessoa está convencida do erro, de que ao fazer isso, os outros que ouvem vão pensar que ela é uma pessoa justa. Esta senhora, este homem ou esta mulher, sim senhora, ela é uma pessoa a sério. Vê lá tu, esta semana já me falou de 10 pessoas, que um mentiu, o outro falou, o outro esfolou, o outro roubou, o outro maltratou. Esta pessoa deve ser um Deus no céu e ela na terra. Isso é falso. Isso é um alcoviteiro, um mexeriqueiro, um fariseu hipócrita. E pior, se fosse só isso, era só problema dela. Pior ainda, quer dizer, continua a ser problema dela, mas levanta-se contra Deus que justifica o pecador. Alô? Agora, veja aí. Diz assim: visto que Deus é um só, que justifica como pela fé os judeus, a circuncisão, e por meio da fé os que não são judeus. Como é que nós somos justificados? Pela fé. Seguimos, Romanos 5:1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que nós temos paz com Deus? Pela fé em Jesus Cristo. Alô? Amém? Então, por isso é que eu digo, não julgue o pecado alheio. Você não sabe já o que a pessoa tratou com Deus. Sabe que Deus pode tratar com uma pessoa em silêncio, em secreto, e você nunca chegar a saber disso? Veja, Pedro cometeu o maior pecado de todos. Ele negou Jesus. E não negou Jesus uma vez, ele negou Jesus 3 vezes. E a última, para ser bem convincente, ele até praguejou. Tu também eras um deles. Eu quem? Sei lá. Eu não tenho nada a ver com esse pi. Esse pi é para ali. Tu também és outro pi. Que vai para lá. Pi. E tua família toda pi. O maior pecado de todos, o maior pecado que alguém já pode cometer, negar Jesus. Mas sabe, a Bíblia diz, quando Jesus ressuscitou, disse a Maria, né? Aquela que ali estava, a Madalena, vai adiante, diz aos meus discípulos que eu vou encontrar-me com eles na Galileia. E diz também a Pedro. E sabe o que aconteceu? Quando os discípulos começaram a espalhar a notícia do aparecimento de Jesus, eles fazem também a distinção. Sabemos que ele apareceu às mulheres que foram ao sepulcro e também já apareceu a Pedro. Ele apareceu num encontro pessoal com Pedro. Por isso você entende que quando eles estavam no barco e Jesus estava na praia e João disse, é Jesus. Pedro, não é? Pôs lá a túnica dele, amarrou a túnica e atirou-se ao mar. Não foi para fugir de Jesus. Foi para ir chegar primeiro. Porquê? Porque o assunto já estava tratado com ele. Já não havia nada ali que separasse um do outro. Então, não vá acusar o pecado de outra pessoa, porque ela já pode ter tratado o assunto com Deus. E Deus tratado com ela. E já está tudo bem. Quem é você agora para andar a divulgar o erro que já nem Deus se lembra? Conforme Ele mesmo disse, e dos teus pecados não me lembrarei mais. Seguimos. Gálatas 2,16 diz assim, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, ou seu bom comportamento, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei,
Porquanto, pelas obras da lei, pelo comportamento humano, nenhuma carne será justificada diante de Deus. E por fim, Romanos 4:5 diz: mas aquele que não pratica, ou seja, não faz a obra, mas crê naquele que justifica o ímpio, então a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, meus amados, já podes remover isso. Não é o fazer as coisas certas que vai mudar a nossa vida. Não é me esforçar para fazer o que é certo. Repito, se assim fosse, já teríamos mudado há muito tempo. Quem ainda reconhece que faz coisas erradas, pronto, então você já teria mudado há muito tempo. É o querer certo. É o querer certo. Se você crer certo, você vai falar certo e você vai agir certo. Então, vai viver certo. Quero concluir então com isto. Amados, não pense mais que os seus pecados são meros e insignificantes, digamos, eventuais, pequenas dificuldades, e que dos outros são pecados cabeludos. Vai para o inferno. Não creia mais nisso, que isso é uma mentira. E nós fomos salvos para viver na verdade. Então comece a crer no que a palavra de Deus diz. Que tudo o que está contra a palavra de Deus é pecado. A Bíblia diz que tudo o que não é da fé é pecado. Creia no que Deus diz. Não minta mais. Pastor, mas era assim. Eu não queria mais mentir. Mas quando foi confrontado, se eu não mentisse, eu ia ficar muito mal. Eu não queria mentir, mas as minhas colegas já disseram. Alzira, se tu não puseres no teu currículo que tens o 12º, ninguém te aceita, mulher. Eu só tenho o 5º ano. Mas se eu não pusesse que tenho o 12º, quem é que me vai dar trabalho com uma idade destas? Pare com isso. Você está a buscar a sua própria justiça. Está a confiar na força do seu próprio braço. E a Bíblia diz que o homem ou a mulher que faz isso é maldito, está debaixo de maldição. Confie no Senhor. Pastor, então eu não ponho lá as habilitações. Ponha o que você realmente tem. E se não me chamarem? Confie em Deus. Sabe que quem vai ler o currículo até pode dizer: olha, está aqui uma pessoa honesta. É alguém que eu quero trabalhar comigo. Porque já vi, não tem habilitações, mas ela aprende. Ora, o que ela põe aqui, isto não se aprende na escola. Ela é honesta. Confie em Deus. Vai dar tudo certo. Alô? Deus vai suprir. Coisas, detalhes, está a ver? Os pormenores. Você foi que pagou um café. Empregada nova de café. Não estou a falar aqui da igreja, em qualquer lado. É nova, meio atrapalhada. E o café custa quanto? 60 cêntimos. E você pagou com 2 euros. E ela deu-lhe em moedas pequenas 1,80 €. E você contou, ora bem. E lá, já estou a ser abençoado. Logo de manhã. E cala-se bem caladinho, mete o dinheiro ao bolso. Então, boa tarde, nem bebeu o café até o fim, não vai ela lembrar-se. Isso é pecado. Pastor, uns cêntimos, que mal é que faz? Não prejudiquei ninguém. Você nem deu conta que se está a prejudicar a si mesmo. E não é só isso, é que no fim do dia a moça vai ter que pôr os cêntimos do bolso dela. Isso não foi bênção nenhuma. Ouça, um dia eu ouvi este testemunho.
Pastor, tenho um testemunho para lhe contar. De uma pessoa que era crente, dinossauro. Então, o que foi? Pastor, eu andava meio aflito, porque tenho o arranjo do carro para pagar, porque o carro é para ir à revisão, e eu não sabia onde é que eu vou buscar o dinheiro. Não é que eu fui em tal parte, quando ele disse onde era, tomar um café. E estava um indivíduo à minha frente, que eu nem vi, não sei quem era. E levantou-se e foi-se embora. E quando eu olho, estava um envelope na cadeira dele. Eu fiquei curioso com aquilo, olhei, ninguém estava a reparar. Levantei, peguei no envelope e saí. Quando entro dentro do carro, vou a ver, o pastor nem vai acreditar. 300 contos. 300 contos naquela época. Hoje seriam 1.500 euros. E eu assim. Ele, glória a Deus. Paguei o arranjo do carro. Já passou na inspeção, pastor. Ainda sobrou, está aqui para dar o meu dízimo. É um testemunho. E eu perguntei a mim mesmo, ai Jesus, o que é que eu ando aqui a fazer? O que é que eu ando a ensinar a esta pessoa? O que é que ela anda a aprender? Porquê? Porquê é que ele agiu assim? A gente riu-se dele, claro, na sua cabeça, que erro, que coisa deplorável. O buraco dele só tem 1 metro. Pastor, no meu currículo não tenho buracos de 1 metro. Pois não, mas aquilo parece que levou um tiro de caçadeira. Está cravejado de buraquinhos por todo lado, parece uma peneira. Não tem nenhum buraco de 1 metro. Mas... ele agiu assim porque ele acreditou que aquele envelope foi uma bênção de Deus para ele. Deixe que lhe diga uma coisa. Deus não precisa prejudicar outros para o abençoar a si. Deus não o abençoa com a tristeza ou a desgraça dos outros. Alô? Se você vende algum artigo, não engane o seu cliente. Uma vez eu cheguei a um certo lugar e quis uma chamuça. Chamuça, sabe o que é, não é? Aquele doce, não é doce, é um salgado indiano. E só tinha 2, assim, e eu perguntei, olha, faz favor, são frescas as chamuças? Filas eu hoje, às 5 da manhã, pela fresquinha. Às 5 da manhã, mas não tinha sido aquele dia. Não engane. A Provérbios diz que 2 pesos e 2 medidas é abominável para o Senhor. Pastor, mas se eu não vender isto, vou ter que deitar fora. Deite e confie que o Deus vai honrá-lo. Porque cliente bem servido é o cliente que volta e traz mais pessoas com ele. Você a vender o que não presta, não está a ter lucro nenhum, nem está a fazer bem assim nem ao negócio, porque o cliente leva, mas é só uma vez. Alô? Seja honesto e assuma os seus erros. E quando assumir o erro, não dê desculpas. Isto é o pastor, está a apertar muito. Olha a hora, pastor. Faz lembrar, não é? Quando a sua equipa está a ganhar por 1 golo e a outra está a atacar. Olha a hora! Senhor árbitro, olha a hora! Porque às vezes o empate dá-se no último minuto. Ou a derrota, às vezes. Admita o erro. Chegou tarde. Diga. Peço imensa desculpa. Adormeci. Mas ninguém quer dizer, não é? Sabe, o trânsito, apanhou um acidente no caminho. Apanhou, mas quando você passou, o assunto já estava resolvido. Só estava lá o carro encostado. Não minta, isso é mentira. Você quer que Deus abençoe uma coisa dessas? Deus não tem parte com mentira. Alô? Seja honesto, diga a verdade.
Esposas. Há alguns maridos também, mas é mais raro. Você ainda nem ouviu o que eu vou dizer? Esse riso quer dizer, pronto, nem vou acreditar no que ele diz. Você ainda nem ouviu o que eu tenho para dizer. Se o seu vestido custou 200 euros, não diga ao marido que foram só 100. Quando o marido diz, outro vestido? Quanto é que custou isso? Amor, é assim, 100 euritos. Epá, foi barato. Eu também achei. É lindo, não é? Gosta? Diga a verdade. 200 euros. Pastor, você nem... pastor, você fala porque não conhece o marido que eu tenho. Eu não posso dizer uma coisa dessa ao meu marido. Então não compre. Se você não pode dizer ao seu marido quanto é que custou o vestido, não compre o vestido. Ou então tem que o convencer muito bem. E agora cada uma sabe o seu sistema. Amém. Pastor, é uma coisa que eu quero perguntar. Então pergunte lá. O que é que isso tem a ver com a fé, não é verdade? Tem tudo a ver com a fé. Isto é viver pela fé? Ou você acha que vai andar pela fé nesse conceito que você tem e continuar a mentir? Ou acha que vai viver pela fé nesse conceito de tomar posse das promessas, fechar a boca dos leões, vencer em todas as circunstâncias, aleluia, e continuar em falta de perdão? Ou continuar a julgar os pecados alheios? Isso é enganar-se a si mesmo. Então isto tem tudo a ver, viver pela fé. Aleluia. Glória a Deus. Há tanto para dizer, mas porquê? Hoje não vou multiplicar almoços a ninguém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Obrigado, funcionou. Aleluia. Quantos entenderam? Glória a Deus. Então vamos, num minuto, vamos praticar, num minuto. Aquilo que você faz aqui no minuto é só para ficar, é o seu resumo, está a ver? É só para ficar de que é o estilo de vida que você deve adotar. Amém? Primeiro lugar. Está a ficar quente aqui dentro. Você desligou o ar? Meu amigo. Então deve ser da unção. Primeiro lugar. Hoje mesmo. Decida. Hoje. Agora. Decida que não vai mais mentir. Não vai mais contar meias verdades. A meia verdade é uma mentira completa. Sabe que a serpente o diabo só contou meia verdade a Eva. O diabo não lhe disse, olha, é verdade, os teus olhos vão se abrir, mas também vais ficar separada de Deus, vais ter dor para ter filhos, a terra vai ficar debaixo de maldição. O diabo não disse isso, mas contou meia verdade. Sabe aquele ditado lá no norte? Diz, com a verdade me engana. Vem dessa altura. Então decida hoje. Você errou. Você vai dizer, errei. Ai, mas estou com vergonha. Então não faça. Já fez? Admita. Errei. É verdade, olha. Pastor, não é fácil. Eu sei. Mas você quer crescer? Quer ser mais parecido com Jesus? Admita. E olha, eu aprendi com a minha mãe uma coisa. A minha mãe dizia assim, rapaz, se tu me mentires, apanhas 2 vezes. Apanhas quando fazes e apanhas quando eu descobrir. Portanto, se tu disseres a verdade, só apanhas uma vez.
Mas sabe, nós sempre pensamos assim: não, eu arranjo aqui a coisa, componho o ramalhete, conto uma meia verdade e ela nunca vai descobrir. Caramba, ela acabava sempre por descobrir. E eu apanhava 2 vezes. E sabe, a segunda era mais dura que a primeira. Caramba. Mas sabe, a criança nunca, parece que não... Ai! Uma vez a minha mãe, eu cheguei a casa, a escola acabava às 5h30, eu cheguei a casa, era às 7 da noite. Já era escuro. Eu tinha andado à bulha, depois da escola. Sabe o que é andar à bulha? Fight! Tive que defender a minha honra e ajustar lá umas contas. Chego a casa, não é? E a minha mãe está à minha espera. Estavam as duas. A minha mãe e a amiga dela. A Santa Custódia. Ela diz assim: então, a escola acabou agora? Eu a ver o ensaio. Eu olhar e a ver a Santa Custódia já preparada. Em vez de dizer: não acabou agora, mas aconteceu isto assim, 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 e eu cheguei tarde. Não. Sim, acabou agora. Ah, então anda cá. Mano. Aleluia. Admita. Admitir o seu erro. Ouça bem. Admitir o seu erro hoje. Ou, deixa-me pôr de outra maneira. Admitir que você errou ontem só mostra que hoje você está mais sábio. Mais parecido com Jesus. Certo? Então admita. Errou mesmo. Ninguém consegue ser justificado por Deus dizendo: sim, Senhor, quer dizer, eu errei, mas foi só um bocadinho. E eu também só errei porque o Esteves da mercearia foi primeiro. E assim, eu ficava em maus lençóis se eu também não fosse lá roubar as maçãs ao homem. E eles iam pensar: ai tal, ali o Zé é maricas e coisa. Não, então um homem tem que fazer pela vida, não é verdade, Senhor? Você acha que alguém é justificado diante de Deus com uma conversa destas? Senhor, eu pequei. Eu pequei. Eu me arrependo. E pela tua graça, eu não voltarei a fazer mais isto. E Deus perdoa. O sangue de Jesus tapa, apaga tudo. Glória a Deus. E você segue livre. Está tudo bem. É por isso que, ouça bem, não importa o que as outras pessoas pensam de si. Isso é reputação. Cada um de nós tem a sua reputação. É o que as pessoas pensam a seu respeito. Não estou a dizer que não foi por sua causa que elas pensam o que pensam. Pode ser, também pode não ser. Mas sabe, caráter é o que você sabe de si mesmo. Isso é que é importante. Você saber em que posição está diante de Deus. Isso é que conta. Lembram-se do fariseu e publicano? O fariseu dizia: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto tenho. Nem sou como aquele publicano que está ali atrás, pecador. E diz que o outro lá atrás nem queria levantar os olhos ao céu. Pôs a mão no peito e disse: ó Deus, não é que ele tem razão? Perdoa-me, a mim que sou um homem pecador. E Jesus disse: olha, este foi justificado e o outro saiu como entrou. Alô, amém? Então, baixe a sua cabeça e pense comigo aquelas áreas fracas da sua vida, do seu caráter,
Você tem rodeado, mas nunca